o convite que me fizeram e agradecer também a presença de todos no final de tarde, dia 29 de julho, e tentar ser o mais breve possível dentro de um assunto que requer geralmente alguma apresentação para ficarmos todos literalmente na mesma página. Estamos relativamente habituados a falar da questão do sobreendividamento, 99% dos nossos telejornais muito enfocado ao nível do sobreendividamento soberano. Estamos a falar do endividamento dos Estados. Aqui vamos ser convidados a alargar as fronteiras de uma consciência e encontrar, de facto, outras formas de sobreendividamento e perceber de que forma é que a problemática que nós enfrentamos neste momento, com uma nova entrada de uma troika que no passado era só constituída ao nível do FMI, no fundo, quais são as grandes diferenças que nós estamos a enfrentar, segundo o meu entendimento, e eu vou deixar, a partir de agora, dizer que isto é segundo o meu entendimento, os números são estatísticas, mas tudo o resto vem segundo o meu entendimento. E nesse sentido olharmos para esta realidade num sentido mais abrangente. O que é que vamos ver hoje à tarde, antes de passarmos propriamente para uma discussão? Por um lado, este enquadramento que se faz ao nível da realidade de crédito, e se nós tivermos em atenção, nós estamos a falar de 200 e tal mil milhões de euros, é a nossa dívida soberana, mas só a nível de crédito à habitação estamos a falar de 110 mil milhões de euros, 20 e tal mil milhões de euros ao nível de crédito ao consumo, mais 100 mil milhões de euros em termos de crédito às empresas, mais umas tantas dezenas de milhares de euros de créditos a sociedades financeiras, mais umas dezenas de milhares de milhões de euros em termos de empresas públicas e, portanto, as últimas estatísticas do Banco de Portugal apontavam para qualquer coisa na casa dos 700 mil milhões de euros de dívida que cai sobre um país como Portugal com 10 milhões de habitantes. Qualquer taxa de juros que se coloque sobre 700 mil milhões de euros, obviamente percebemos logo que quando começamos um ano, começamos desfalcados numa percentagem considerável do nosso PIB. E, portanto, só em juros, em comissões, em renegociações, já sem falar de uma coisa que também vamos falar hoje à tarde, que é isto não é só um problema económico e financeiro, é um problema obsessivo mental, e uma das coisas que já se falou no passado, não só em Portugal, mas fora, que era fazer-se um estudo de quanto tempo é despendido por cada uma das empresas ou cada uma das famílias, enfocado nas questões financeiras, nomeadamente ao nível das dívidas. Ou seja, quanto tempo é que um conselho de administração, uma comissão executiva ou um diretor financeiro hoje em dia de uma empresa perde a tratar exclusivamente das questões da dívida e que, pura e simplesmente, não fala nem de clientes, nem de parcerias, nem de mercados, nem de produtos, nem de serviços. E por isso, este primeiro capítulo, o que é que vamos ver? Vamos ver, de facto, e um dos objetivos sempre destas palestras, destas conversas, é quebrar um conjunto de falácias que têm vindo a ser vendidas, nomeadamente a questão de que os portugueses viveram acima das suas possibilidades, e contar um pouco a narrativa, como diz o nosso ex-primeiro-ministro, mas contar uma narrativa acerca de facto daquilo que se passou. Obviamente depois pode-se contrastar e cada ângulo de observação vai ver um objeto obviamente diferente. O segundo ponto que vou passar muito depressa tem a ver com os princípios da consciência sistémica. E porquê? Os princípios da consciência sistémica é aquilo que me afasta da minha realidade anterior e que me aproxima desta nova realidade, ou seja, e que não se aplica apenas à realidade material, também se aplica a outros tipos de realidades, mas são princípios muito simples, que qualquer criança de 3, 4 ou 5 anos percebe-os, mas que depois revoluciona, quer na área da gestão, quer na área da economia, quer na área social, a forma de solucionar cada um destes problemas. E, portanto, de uma realidade em que eu aprendi, eu tive 6 anos na Universidade Católica, do ano 0 e o 5º ano, que era uma realidade win-lose, ou seja, uma das primeiras aulas disse não existem almoços grátis. Basicamente, aquilo que nós conseguimos encontrar através de uma aplicação de outros princípios é que existem, de facto, almoços grátis e existem situações de win-win. E, portanto, estes princípios de consciência sistémica é, de facto, para nos aproximarem de situações em que duas entidades podem ganhar em ambos, estando exatamente na mesma praça. E, no final, depois de olharmos estes princípios, muito rapidamente, olharemos para aquilo que é o plano sistémico integrado, porque não existe uma solução única para lidar com a questão do sobreendividamento, como não existe uma solução única para lidar com nenhum dos problemas que estão, à nossa volta. Está aqui uma pessoa muito ligada, por exemplo, a todo o movimento da democracia participativa e é uma das peças fundamentais que tem que ser edificada, portanto, a aproximação e a democratização de todos os processos. E também vamos falar um bocadinho de democracia em termos da própria banca, mas isto vai ser resultado não de um ismo qualquer, mas um conjunto de novas dimensões que depois integradas e sistematizadas vão dar origem, se tudo correr bem, a uma nova realidade. Para termos um bocadinho a noção, isto começou numa batalha a 1 de março de 2011, onde fui falar com um ex-professor meu, vice-governador do Banco de Portugal, e na altura era um paper de 7 páginas, onde basicamente se defendiam estas ideias que estão aqui, de uma forma muito mais sintética, estamos a falar de 7 páginas, e desde aí, desde supervisão comportamental, vários ministérios,
onde, passo a citar, me disseram não queremos entrar nessa sala ganhada de grelos. Portanto, acaba a citação, houve uma multiplicidade de entidades que foram contatadas, e aqui temos vários cenários. Temos o cenário de não ouvir, portanto, a linguagem estranha, portanto, quando nós falamos dois tipos de semântica diferente, obviamente não há captação do outro lado em termos da mensagem, ou então a mensagem é captada e não é percebida, ou então a mensagem é captada e é percebida e depois dá-se a consciência ou não em relação à ação. E nesse sentido, depois então aí dá-se o dilema de quem é que eu vou servir, e vamos falar um bocadinho dessa dimensão. Portanto, isto já é, no fundo, uma caminhada de 3 anos e muito, e vamos ver um pouco como é que se está a materializar esta realidade, e portanto já muitas das coisas que vão ser apresentadas já foram suficientemente maturadas. Obviamente nada está fechado, mas que tem, de facto, já bastante discussão por detrás. Vamos olhar, inicialmente, um quadro muito simples. Isto é tirado de um livro de um vice-presidente de um banco social, que é o Triólogos, e este é o vice-presidente da área de Espanha, que se chama Spamelier, e ele fala da questão do dinheiro, ou seja, o que é que eu posso fazer com o meu dinheiro? Eu posso fazer compras, eu posso poupar, ou posso doar, e portanto a questão que ele depois, no fundo, desse livro, que é um livro extremamente interessante, faz é a quem é que serve o meu dinheiro. Ou seja, quando eu estou a fazer uma compra, a quem é que eu estou a fazer essa compra? Porquê é que eu estou a fazer essa compra? Estou a comprar produtos agrícolas biológicos, estou a comprar biodinâmicos, estou a comprar produtos convencionais, estou a colocar o meu dinheiro dentro de um banco convencional, estou a colocar o meu dinheiro dentro de um banco social, e portanto todas estas dimensões de quem serve de facto o meu dinheiro é uma das formas que o Romiley utilizou neste livro para dar a consciência que também, através da consciência do dia-a-dia com que eu lido com a economia e com as finanças, eu estou a exercer no fundo, o meu poder para mudar a realidade à minha volta. Se eu coloco os meus depósitos no banco X ou no banco Y, não vai mudar a realidade à volta. No entanto, quando nós olhamos comprar, poupar e doar, eu só gostaria de introduzir um quadro muito simples, e este quadro diz-nos uma realidade simplicíssima, mas que ao mesmo tempo é no fundo a escravidão que vamos ver depois a seguir, que é: se num primeiro momento nós aumentamos o nosso influxo através de crédito, ou seja, se eu peço neste momento 10 mil euros, eu depois automaticamente, nesse primeiro momento, eu posso poupá-los, eu posso gastá-los, eu posso doá-los, mas claramente eu tenho um momento expansionista, porque eu vou receber esse crédito. No segundo momento, eu terei que pagar os juros e a amortização. Significa que no segundo momento eu deixo de ter este influxo e vou ter que, de facto, reduzir aquilo que eu estava a fazer em compras, em poupança ou em doação que eu fazia no passado, porque eu vou pagar juros e comissões e todo o tipo de penalidades que poderão existir. Isto é uma realidade incontornável, ou seja, se eu estou a receber um dinheiro agora, então mais tarde ou mais cedo eu vou ter que pagar essa amortização e vou ter que pagar com os juros que estão associados. E vamos depois pegar novamente neste quadro para perceber a realidade que nós criamos e que nos separa completamente das últimas intervenções do FMI em Portugal, e que claramente, ingenuamente, em 2011 pensava que não era visível. É claro que era visível, mas como vamos ver, não era minimamente interessante tornar absolutamente claro há 3 anos atrás a dinâmica que existia dentro da banca portuguesa. E já vamos perceber um bocadinho o porquê. Este quadro, interessa apenas olharmos para as barras. Isto é o crescimento do crédito à habitação em Portugal. Nós começámos em 1990 abaixo dos 6 mil milhões de euros, quando na altura estávamos a funcionar em escudos e em contos. Só para termos uma noção, eu já deixei essa empresa construir que o professor Henriques falava, mas eu entrei em 1996 e em 1996 estávamos a falar desta quantidade de crédito à habitação. E o que é que se passou aqui? E fundamentalmente o que se passa aqui tem a ver com a edificação desde metade da década de 90 até ao final da década de 90, de um modelo que dava pelo nome de Free Market Model, onde eram constituídos nos principais bancos de retalho, não só em Portugal, na Irlanda, em Espanha, em vários países, era um modelo americano, em que basicamente os bancos de retalho passavam a ser unidades fabris, portanto havia a unidade de produto de crédito à habitação, a unidade de produto de crédito ao consumo, cartões de crédito, depois havia os fundos de investimento, e não vou entrar por aí porque basicamente era a desmaterialização do balanço, e o objetivo era depois criar os produtos mais atrativos. Vou dar um exemplo. O objetivo, por exemplo, ao nível do crédito à habitação, era que o processo decisório fosse tomado em 24 horas. E isto para quê? Para que a compra de uma casa, que provavelmente vamos ficar a pagar 30, 40 ou 50 anos, pudesse ser tomada como se compra um chupa-chupa. Portanto, entra-se numa loja, decidiu, muitas vezes o casal dizer para esta é a casa dos sonhos, e antes de estarem a ponderar se é de facto a casa dos sonhos, já estavam a assinar um pré-acordo de compra dessa casa. Portanto, um dos objetivos era criar esse género de produto. E depois, obviamente, o Free Market Model baseava-se numa rede de distribuição intensa em termos de venda de crédito,
quem é que ainda não recebeu uma carta de créditos imediatos, ou SMS, ou campanhas de telemarketing que ligavam para clientes, quer para transferência de crédito à habitação, quer para crédito ao consumo, quer para cartões de crédito, quem é que ainda não entrou num hipermercado ou não ser uma grande base comercial e é agarrado por pessoas a venderem cartões de crédito ou outro tipo de créditos. E, portanto, toda essa estratégia é uma estratégia integrada, claro, pelo nome de Free Market Model, e como podemos ver, e esta noção aqui é a primeira noção que podemos falar de propósito, a estratégia que foi definida, e isto vem muito de construir estratégica da altura, foi uma estratégia cheia de sucesso. Ou seja, dificilmente se poderia fazer crescer o crédito à habitação, e no próximo quadro estamos a olhar para o crédito ao consumo, em que durante a década de 90 cresceu a 20 e tal % por ano, portanto todos os anos aumentava-se a massa de crédito em 20 e tal %. Portanto, o objetivo foi mais do que cumprido. E, portanto, quando se diz assim, olha, o objetivo é tomar de assalto um determinado mercado, toma-se de assalto esse mercado. O que é que está, obviamente, nesta construção? Vamos só reter aqui um número, que é este número que está aqui de 114 mil milhões de euros em crédito à habitação. 114, nós temos uma linguagem mais difícil que os ingleses, porque senão era 114 bis, aqui não pode ser 114 bis, mas vamos pôr na cabeça 114. E aqui estamos a falar de já foram 31 mil milhões de euros ao nível de crédito ao consumo no pico. Sendo que agora esta redução pouco tem a ver com o pagamento de crédito ao consumo. Se nós vimos todos os anos aquilo que os bancos, como amanhã o Banco Espírito Santo vai anunciar, provavelmente não são os 3 mil milhões de euros, para depois os analistas poderem dizer não foram 3 mil milhões de euros, foi muito melhor, foram 2.800. E basicamente o que é que nós vemos? Vemos que esses valores têm que ser provisionados. Isso significa que a entidade X não paga, eu vou ter que constituir um custo, porque o meu ativo, onde eu empresto o dinheiro, deixa de existir, e portanto eu tenho que constituir esse custo. Se virmos os milhares de milhões de euros que os bancos portugueses e estas entidades financeiras têm vindo a provisionar nos últimos anos, fundamentalmente o que nós estamos aqui a falar é assumir perdas de créditos que não foram pagos. Portanto, são ordens de 5, 6, 7 mil milhões de euros todos os anos a serem provisionados só pelos principais bancos da nossa praça. E o que acontece? Obviamente nós vimos um crescimento exponencial no crédito à habitação, vimos um crescimento exponencial no crédito ao consumo, e isto criou uma realidade que a certa altura não é entendida nem pelo nosso Parlamento, nem pelo nosso Governo, já vou explicar porquê, que é, nós temos de facto muito mais capital em dívida ao nível do crédito à habitação do que temos ao nível do crédito ao consumo. Estamos a olhar para 20 e tal mil milhões de euros face a 110 mil milhões de euros. Só que quando olhamos para os juros mensais, e aqui estamos só a considerar juros, não estamos a considerar comissões e penalizações, aquilo que nós encontramos é que o peso destas dívidas, mesmo em termos relativos destas dimensões, é muito maior ao nível dos juros que são pagos nos cartões de crédito, que são pagos nos créditos ao consumo, porque basicamente os juros que são pagos ao nível de crédito à habitação muitas vezes é abaixo de 1%. Portanto, por maior que seja o volume de crédito que se tem em crédito à habitação, não é comparável com o já no passado 37,4%, que era a taxa de juros que era permitida ao nível dos cartões de crédito pelo Banco de Portugal. 37,4%. Primeira vez que falei com o Banco de Portugal, esta taxa estava na ordem dos 34%. E o paradigma que se vivia, e portanto, eu há bocado estava a falar com o Luís a dizer que no fundo a batalha já começou há mais tempo, porque o paradigma que se vivia era, quanto maior é o incumprimento, maior é a taxa de juros que vamos permitir no mercado. Ou seja, para quê? Para garantir uma margem de lucro a estas entidades. E portanto, como o incumprimento vinha a crescer de mês para mês, como continua neste momento, basicamente aquilo que aconteceu foi aumentar-se até 37,4% e depois deu-se um despertar espiritual via a Associação Portuguesa de Bancos, quando se percebeu que isto colocava em risco o próprio crédito à habitação das principais entidades financeiras. Guardamos isto em memória e um dos pontos fundamentais que tem a ver com este quadro, nós estamos a falar que 4,4 milhões de portugueses neste momento têm dívida. Obviamente, quando nós estamos a falar destes aumentos exponenciais ao nível de crédito à habitação e de crédito ao consumo, só poderia resultar em 42% da população portuguesa. E estamos a falar que as crianças, provavelmente até aos 15 anos, não têm créditos, ou algumas pessoas de mais idade também não entraram na giga-joga de crédito. Estamos a falar que 42%, contabilizando toda a população portuguesa, não é só a população adulta. E, portanto, esta percentagem atinge-se-á para a ordem dos 60 e tal, 70%, se considerarmos apenas a população adulta. Ou seja, estamos todos endividados. Podemos não estar a falar de endividamento de primeiro grau, mas estamos a falar de endividamento provavelmente de segundo grau. Ou seja, primeiro grau sou eu, segundo grau é o meu pai, o meu filho, a minha mulher, etc. Portanto, ninguém poderá dizer que em segundo grau não tem ninguém muito próximo com problema de endividamento. E então, este quadro que mostra aqui também um crescimento, e é aqui aquilo que eu pensei ingenuamente há uns anos que tinha sido ignorado pela Troika quando chegou, era que claramente quando nós estávamos a falar de 1990, o peso da dívida de famílias
era na ordem dos 12%, e o peso desses 12%, a certa altura, pelo aumento do endividamento e pela estagnação completa do nosso PIB em termos reais, aquilo que acontece é que estamos aqui a falar do endividamento face ao PIB. Se temos o denominador completamente estagnado, Portugal não cresce com a possibilidade de falarmos mesmo de crescimento desde há muito tempo, então desde a entrada da União Europeia é uma verdadeira desgraça, e portanto basicamente aquilo que nós temos é o crescimento das dívidas e o denominador sempre muito estabilizado. Portanto, nós vimos atrás o crédito à habitação a crescer a certa altura com 20 e tal por cento anuais, depois mesmo já com o mercado maduro ainda cresceu quase a 10% todos os anos na primeira década do milénio, e portanto o endividamento face ao PIB atingiu níveis muitíssimo elevados. E isso torna-se absolutamente grave neste quadro, quando a pessoa diz que nós, como um país pobre, compramos um problema de ricos. Uma coisa é falarmos que o Luxemburgo tem mais ou menos o nosso endividamento face ao PIB. O Luxemburgo tem um PIB per capita de 84 mil euros, Portugal tem de 15 mil. Mesmo a Grécia, depois de ter destruído cerca de 25% do seu PIB, tem um PIB per capita de 16,5. Portanto, ainda tem um PIB per capita superior ao nosso. Se fora de guerra, provavelmente aquilo que aconteceu à Grécia é a coisa mais dramática que numa economia que não passou por um movimento de guerra passou nos nossos dias. Portanto, os bombardeamentos financeiros que foram feitos na Grécia baixou 25%. Mas mesmo assim, a Grécia tem um PIB per capita mais alto do que nós. E nós estamos bastante mais endividados face à Grécia. Eles estão a falar para aí de 73, ou o que é, nós estamos a falar de 78. Eu não consigo ver aqui o número, mas consigo ver daqui, não, é 78 para 70. As figuras estão trocadas ou é a legenda que está trocada? Está trocado, exatamente. Isto aqui é o endividamento, e tens razão, isto aqui é o PIB. Exatamente. Ou seja, esta coluna aqui estamos a falar do endividamento face ao PIB, e aqui estamos a falar do PIB per capita. Ou seja, a mensagem é nós estamos no top do endividamento. Aqui o Chipre é um caso à parte, ou seja, dizer que o Chipre está muito endividado, obviamente que é um outsider, e aqui estamos a falar do PIB per capita. Abaixo de nós só temos a Estónia. Portanto, e a Estónia, quando olhamos para o endividamento das famílias, tem 35%, ou seja, eles de facto são tão pobres como nós, mas não fizeram a loucura de estar totalmente endividados. E o que é que acontece também, e aqui também entramos num tema um bocadinho mais técnico, mas é fundamental para percebermos o resgate, que é aquilo que se chama os loans to deposits. Este palavrão significa o quê? Se me emprestarem dinheiro, e como é que empresta-se dinheiro a um banco? Através de capital, portanto há capitalistas que metem dinheiro num banco, e empréstimos interbancários, que é o pedir dinheiro a outros bancos lá fora, ou bancos cá dentro, e através dos depósitos. E eu com este passivo, eu posso fazer aplicações, posso investir, como vimos aqui, em crédito à habitação, mais crédito à habitação, mais crédito à habitação, e ainda um bocadinho em crédito à habitação, foi aquilo que se fez nos últimos 20 anos em termos de banca, e portanto, quando nós olhamos para este loan to deposits, é o rácio entre o dinheiro que eu estou a emprestar e o dinheiro que eu recebi como depósitos. E nós chegamos a ter um rácio de 178%. Significa o quê? Que tínhamos recebido em depósitos 100, mas pusemos na nossa praça 178. Como não se inventa dinheiro nas praças financeiras, nós precisamos de empréstimos interbancários. Se eu os convidar a olhar para este quadro a seguir, percebe-se muito bem porque é que a Irlanda, Portugal e Espanha são resgatados e de uma forma completamente diferente da Grécia. Isto são 3 linhas, a mais elevada é a Irlanda, a outra tem a ver com a Espanha e isto é a nossa. Nós somos os 3 países com maior alavancagem ao nível de crédito privado. Isto significa o quê? Que todos estes países que estão aqui em baixo não estavam tão expostos a dívidas a bancos estrangeiros. E se nós olharmos para a dinâmica do resgate, nós desde que fomos resgatados já pagamos 60 e tal mil milhões de euros, segundo o Bank of International Settlement, a bancos estrangeiros. Portanto, o dinheiro entra e de facto quem está a reaver o seu dinheiro tem a ver com investimentos de banca estrangeira. E já vamos perceber também, depois temos que entrar em termos, aqui é muito mais fácil falar de Stukas e de Panzers e visualizar a Segunda Guerra Mundial, porque esta linguagem, toda ela, muitas vezes cai em alguns termos mais técnicos. Mas aquilo que nós estamos a dizer é, nós para endividarmos daquela maneira que vimos atrás o país, portanto para vender crédito à habitação, para vender crédito ao consumo, cartões de crédito, fomos buscar muitos empréstimos lá fora. E a certa altura, quando chegámos a este pico de total insustentabilidade, de repente o mercado percebeu que isto não vai ser pago. As construções não vão acabar, as casas não vão ser vendidas, o preço de metro quadrado está a cair todos os dias, e quem é que fica completamente muito nervoso? Os empréstimos interbancários, ou seja, bancos alemães, austríacos, etc., que dizem eu não vou ser repagado, não se utiliza o termo, mas pronto, dos meus capitais. E, portanto, voltamos a este quadro em termos de recordatório,
E significa o quê? Que quando nós estamos a falar neste movimento de expansão dramático, em termos de crescimento, como nós vimos, exponencial em termos de crédito, quer dizer que os migalharem em termos de juros e amortizações é total. E, portanto, se nós olharmos para as contas do primeiro semestre portuguesas, nós estamos a pagar quase 8 mil milhões de euros só em termos de dívida soberana. Mas se nós fizermos uma contabilidade de quanto é que as famílias portuguesas pagam por 20 e tal mil milhões de euros de crédito ao consumo, ponham-lhe uma taxa de 5 ou 6, mas é muito mais alta, de 10%, e vejam quanto é que efetivamente mais está a ser pago pelas mesmas realidades. E, portanto, obviamente, aquilo que estava a falar de comprar um problema de ricos sendo pobre, é que claramente nós já não estamos a falar de limitar poupanças ou limitar a nossa capacidade de doarmos o nosso dinheiro. Estamos a ir diretamente àquilo que se falava, que é roupa lavada, cama, comida e já não lembro qual era a terceira. Era cama, roupa lavada. Exatamente. E portanto estamos a falar das necessidades mais básicas de todas. Eu tenho vindo a ajudar famílias sobreendividadas há cerca de 5 anos e tal. Eu lembro de uma senhora que, para pagar as responsabilidades de crédito, ia vender nogás para uma igreja. Portanto, fabricava nogás porque tinha que fazer dinheiro para pagar as responsabilidades financeiras. O que acontecia? Tudo o resto ele ia buscar de alimentos à própria igreja. Portanto, esses eles conseguiam. Ele não conseguia era desmaterializar em termos financeiros o pagamento a uma Cofidis ou a uma CTLM. Portanto, isso ele tinha que vender nogás. Portanto, é este tipo de aprisionamento. E depois entramos num catotónico, que são estes números que vamos ver a seguir, que é, existem em qualquer modelo de risco, existem 3 Ds dramáticos para o endividamento. O primeiro tem a ver com desemprego, o segundo tem a ver com divórcio, o terceiro tem a ver com doença. Qualquer cliente, e agora entrando numa linguagem comercial, desempregado, que esteja a divorciar-se ou que esteja doente, os riscos de chegar a níveis de insolvência são muito elevados. Se nós olharmos para o desemprego, eu falei com o Banco de Portugal, por exemplo, a primeira vez em 2011, ainda íamos, não era 12,7%, que isto foi a taxa final, foi em março, estávamos na ordem dos 11% de desemprego. E o desemprego, desde 2008, mais do que duplicou. Portanto, isto é um indutor claríssimo para que os problemas que nós estávamos a viver ao nível de sobreendividamento tenham-se agravado radicalmente. Outra coisa que também mais do que duplicou foi a taxa de divórcio em Portugal por 100 casamentos. Nós entramos a década com 30 divórcios por 100 casamentos e acabámos a década com a total destruição da família em Portugal. Estamos a falar de 64 divórcios por 100 casamentos. Isso significa uma desmultiplicação de custos, explica que efetivamente as famílias já não estão enfocadas em ver uma televisão, têm duas, não é aquecer uma panela que aquecem duas, não é a conta fixa de uma água, são 2 contas fixas de água. E automaticamente vamos juntar este, mais o país que está a aumentar exponencialmente o consumo de psicotrópicos, estamos a falar de antidepressivos, ansiolíticos, e portanto temos a falar da ânima completamente presa, digamos assim. E portanto juntamos isto, que é um caldeirão macroeconómico em termos de problemas ao nível das famílias. Por outro lado, também isso vem provado nesse paper de 2011, que era, com a crise, quem estava a fazer os créditos novos tinha a ver com aquilo que se chama credit attackers. Estamos a falar das sociedades financeiras de aquisição de créditos, vulgarmente conhecidas como as Cofidis, as GTLMs, aqueles cartões do Barclays Cards. Eram esses que ainda continuavam a vender, porque os bancos mais conservadores retraíram-se. E para explicar muito facilmente, aquilo que acontece é, eu vou ao Montepio e o Montepio diz, olha, eu tenho aqui um crédito pessoal por 10%, mas não lhe empresto. Mas a minha taxa é 10%. Quer dizer que o prémio de risco é muito baixo. Quer dizer, porque aqui estamos a falar de um custo de estrutura, ou custo do funding, que é quanto é que me custa o dinheiro para eu emprestar a outra pessoa. Agora, eu automaticamente faço uma chamada para um desses credit attackers que me vende um crédito que na altura, em 2011, me podia vender a 37%. E eu tinha o dinheiro ao final do dia. E, portanto, aquilo que estava a acontecer era, eu podia estar a transitar de créditos mais baratos para créditos mais caros. E o que é que isso significa? Nós estamos cada vez mais a injetar mais risco dentro do mercado. Dito de outra maneira, eu consigo emprestar dinheiro a toda esta sala a 37%, e se eu gerir bem esta carteira, ao fim de 7 anos podem estar todos na insolvência e eu ter feito um grande negócio. Até menos de 7 anos. Pronto. Porquê? Porque basicamente com os 37% que se pagava na altura, rapidamente eu recuperava o meu capital, ainda fazia um dinheirinho e depois podia, pura e simplesmente, deixar a política de terra queimada. O número de insolvências ao nível de negócios, de famílias, de pequenas empresas, etc., tem muito a ver com este sistema. E por isso, recapitulando, em termos macroeconómicos, nós não podíamos estar no pior cenário. Ou seja, o desemprego é o primeiro indicador para problemas ao nível da família e ao nível do próprio mercado é a mesma coisa. E, portanto, obviamente, não há qualquer dúvida que os níveis, que são as linhas, isto são os créditos vencidos, mas estamos a falar de cerca de 5,3 mil milhões de euros de créditos vencidos em famílias, mas a parte mais dramática aqui é que estamos a falar das famílias que estão por trás dos 5,3 mil milhões de euros.
Portanto, o número de famílias que estão a ser afetadas. E estes números são números muito conservadores. Estamos a falar de quase 700 mil famílias, 660 neste momento, mil famílias afetadas pelo problema da insolvência, ou seja, que já não conseguem pagar as suas dívidas. Mas se nós olharmos em termos globais, nós tínhamos um estudo do Eurofound em 2010 que dizia que 1 em cada 4 europeus estavam com problemas de sobreendividamento. Então, de falarmos que 10% da população adulta está a não conseguir pagar para 25%, qual é a diferença? Há muitas pessoas sobreendividadas que ainda conseguem pagar as suas dívidas. Não significa que diariamente não fiquem amarguradíssimas. A situação de sobreendividamento é a mesma coisa da definição de patologia. Uma pessoa patológica é quando efetivamente não consegue ter a sua vida normal decorrente de uma determinada doença. E aqui a mesma coisa, se eu acordo angustiado com a minha situação financeira, se for para a cama, eu provavelmente estou a viver uma situação de sobreendividamento. E aquilo que se dizia, o Eurofound, que é um instrumento. Eu aqui tenho que ter sempre imenso cuidado com as estatísticas, porque as próprias estatísticas hoje em dia estão completamente adulteradas, mas eles próprios, que é uma instituição credível da União Europeia, dizia que 1 em cada 4 europeus, portanto, no mínimo 1 em cada 4 europeus, estavam em risco de sobreendividamento em 2010. De 2010 para 2014 isto piorou radicalmente. 6,6 milhões de alemães já não conseguem pagar as suas dívidas. Estamos a falar que duplicou o número de pessoas que acorrem a bancos alimentares em Inglaterra, e que a principal razão é uma razão de sobreendividamento. Portanto, duplicou, isto estamos a falar do Natal, eu penso que é o Natal de 2012. 500 famílias espanholas são despejadas diariamente. 140 mil hipotecas não são pagas na Irlanda. Isto podia continuar em números e números e números de famílias que efetivamente são afetadas por esta dinâmica. E o que é que nós construímos em termos de modelo? Já vimos que tínhamos 110 mil milhões de euros em crédito à habitação. Nós, quando estamos a falar de créditos a empresas, aquelas que geram riqueza de facto no país, é menos de 100 mil milhões. Portanto, as empresas não financeiras foram muito menos financiadas do que o crédito à habitação. E então, se juntarmos crédito à habitação mais crédito ao consumo, estamos a falar de 140 mil milhões face a 99 mil milhões. Portanto, nós resolvemos vender muito mais crédito à habitação porque é muito mais fácil chegar ao pé neste modelo, que era, ok, eu tenho aqui um andar, o andar vale 300 mil euros e eu consigo decidir em 24 horas porque eu depois tenho o andar como colateral. Como se imaginava, na cabeça provavelmente idílica de alguém, que estes valores iam sempre subir. Havia pessoas nos Estados Unidos que viviam do refinanciamento das casas, portanto a casa valia 120, no dia a seguir valia 140, portanto eu ia buscar mais 20 mil euros, depois valia 160, eu ia buscar mais 20 mil, portanto vivia dessas mais-valias. Aquilo que nós vemos aqui é que não só a grande percentagem do crédito foi dado para crédito à habitação e crédito ao consumo, como mesmo ao nível do crédito a empresas, e já estamos a falar de valores de 2013, este valor já foi ainda mais alto no passado, cerca de mais de 30% foi dado a construção e atividades imobiliárias. E grande parte destes 69%, estamos a falar de créditos dados para atividades a montante e a jusante da própria construção. Ou seja, uma indústria que cria estas madeiras, os caixilhos, os vidros, etc., estão dentro destes 69%, não estão aqui. Portanto, fundamentalmente, aquilo que se criou nos últimos anos, e recordo aquele gráfico em que Irlanda, Portugal e Espanha aparecem exatamente debaixo do mesmo tipo de modelo, porque têm exatamente o mesmo tipo de cancro, criou-se um império de botão, pronto, alimentando casas, até chegar ao paradigma máximo, temos para aí 1,5 milhão de casas a mais do que aquilo que é necessário, e depois a próprio crédito a empresas também, isto ainda são os créditos à construção e atividades imobiliárias que ainda não passaram para o crédito à habitação. Depois este volume passa para o crédito à habitação se alguma vez estas casas forem vendidas. Grande porcentagem destas empresas provavelmente estão em situação muito pior que o Grupo Espírito Santo. O Grupo Espírito Santo tem um banco privado. Estas empresas, a maior parte delas não têm um banco privado. Passando a explicar, se o Grupo Espírito Santo está com problemas de financiamento e não conseguiram financiar a sua operação, e não vi ninguém extrapolar esta questão do Grupo Espírito Santo para empresas que não têm bancos privados em casa. Ou seja, quando eu quero relacionar-me com o meu banco, eu tenho que mandar um e-mail ao gestor, que geralmente nunca está disponível, demora mais 15 dias, eu não tenho um primo para falar, a dizer que preciso de financiamento. E esta extrapolação é dizer, se o Grupo Espírito Santo, que tem um banco privado, consegue estar nesta situação, como é que estarão todas as outras empresas portuguesas? É claro que nós podemos reestruturar os créditos até à eternidade, que é eu chego e dizer, olha, eu não consigo pagar, então, mas agora vamos pagar a 100 anos. E vai pagar pelo menos 50 cêntimos, nem 50 cêntimos, vamos pôr os 50 cêntimos durante 100 anos. E nestas lengas de reestruturação, porque o próprio sistema se defende para não assumir as perdas todas de uma só vez, vai-se eternizando o problema, tentando ir limpando os balanços ao longo de uma via sacra já muito longa. Temos aqui outra dinâmica, e para terminar em termos técnicos, é este, prometo, o último quadro. E estas barrinhas que estão aqui é a taxa máxima que cada uma das empresas em Portugal, imaginemos em termos teóricos, consegue pagar.
Portanto, o A e o B são aquelas empresas que têm menos flexibilidade, que vão até aqui, de pagar, ou seja, se metem uma taxa um bocadinho mais alta em termos dos seus empréstimos, eles morrem, porque não conseguem em termos de custos financeiros. Já a P e aqui têm uma capacidade de pagar muito mais elevada, ou seja, mesmo que as taxas de juros comecem a subir, eles têm arcabouço para o aguentar. O que é que acontece? Nós vivemos um momento alfa em que a A e a B já não conseguem pagar esta taxa de juros. Se eu não consigo pagar esta taxa de juros, significa que eu já não consigo cumprir com as minhas responsabilidades de crédito. E nessa altura a empresa A e B cai. Ao cair a empresa A e B, aquilo que está a acontecer, por exemplo, ao nível do Grupo Espírito Santo, eu vou ter que provisionar estes créditos. Amanhã, estima-se que o Banco só do Espírito Santo tenha que assumir cerca de 3 mil milhões. Pronto. Porquê? Porque estas empresas caem, não conseguem pagar as suas responsabilidades, eu vou ter que provisioná-las. O que é que acontece? Quando eu estou a querer equilibrar uma demonstração de resultados, onde é que eu posso ir buscar resultados positivos? Aos juros que eu cobro ao meu cliente. Agora, a grande parte do meu balanço está em crédito à habitação contratualizada 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. E, portanto, eu não consigo mexer nas taxas de juros do crédito à habitação. Onde é que os bancos têm vindo a mexer as taxas de juros, aumentando progressivamente as taxas de juros praticadas no mercado, ao nível das PMEs? E o que é que acontece? No momento atual, beta, nós movemos a nossa taxa para cima, porque os bancos têm que ir buscar mais receita, porque têm que fazer face às provisões destas duas empresas. E o que é que acontece? A empresa C, D, E e F já não aguentam essas taxas. Aguentavam 7, já não aguentam 9. Aguentavam 9, já não aguentam 11. E caem. E vou ter que provisioná-las. E, portanto, este sistema, obviamente por extrapolação teórica, irão todas. Porque, basicamente, haverá uma empresa a pagar os juros e as comissões e as penalizações para equilibrar todo o sistema. Até agora o Banco de Portugal tem vindo sempre a reportar aumentos das taxas de juros médias praticadas ao nível das PMEs. Porquê? Porque é a única forma de fazer face a uma demonstração de resultados que mensalmente, agora deixamos de falar de incumprimento, passamos a falar em paridades. Da mesma maneira que passámos de insolvência para a proteção de credores. Portanto, temos uma maneira de manipular a semântica para nunca parecer que seja de facto aquilo que nós estamos a ver. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós estamos a ver é, progressivamente, uma necessidade de provisionamento dessas tais imparidades, ou seja, do incumprimento empresarial, que nos obriga a aumentar as taxas. E aumentando as taxas, cria-se um círculo profundamente vicioso. Eu talvez faça só aqui um intervalo, só 2 ou 3 perguntas ou comentários, mas tem que ser uma coisa breve, depois para passar. Digamos que agora é um movimento da parábola. Descemos aos infernos a partir daqui. Pronto. Eu só para sintetizar, nós falamos ao nível do telejornal uma vez por mês ao nível de créditos a famílias e a empresas. É no dia que saem as estatísticas do Banco de Portugal, que sai uma vez por mês, e uma vez por mês os jornalistas dizem o incumprimento nas famílias e nas empresas aumentou, bateu-se mais um último recorde, à exceção do mês de dezembro. No mês de dezembro consegue-se fazer sempre umas gigajogas de balanços para se limpar os balanços e não apresentar contas tão más ao nível dos bancos. Tirando esse, estamos sempre a bater recorde. Tirando isso, estamos a falar de 31 dias de dívidas soberanas. Pronto. Aqui nós já vimos que estamos a falar de 200 mil milhões de euros ao nível da dívida soberana, mas ao nível desta dívida estão lá 500 mil milhões. São números do próprio Banco de Portugal. Portanto, estamos a falar de muito mais realidade de endividamento face à realidade, propriamente, em relação ao Estado. E, portanto, se nós somarmos todo este endividamento e o peso da prestação das dívidas, juros, comissões, as penalizações, eu dou um exemplo, o atraso há cerca de pouco tempo de um cartão Barclaycard, do débito de conta bancária que viesse recusado, era 40 euros, mais imposto de selo, mesmo que a prestação fosse de 20 euros. Portanto, isso é uma taxa de juros, calculem a taxa de juros sobre um pagamento de 20 que se penaliza a 40 mais imposto de selo, não há taxa de juros que caiba ali dentro. Interrompia só 5, 10 minutos ou 5 minutos, não sei se há comentários ou dúvidas só sobre esta primeira parte.